Muito bem, boa tarde. Iniciei a gravação aqui de novo, então vou fazer novamente a introdução. Hoje, gente, nós faremos um aulão, digamos assim, tá? Uma revisão dos principais conceitos da sociologia. Faz algumas semanas já que a gente está batendo na tecla de filosofia, né? Que o conteúdo é muito maior. E eu senti a necessidade de nós fazermos uma revisão ali dos principais conceitos clássicos da sociologia. Então, o objetivo primário da nossa aula de hoje é rever ali, revisitar Durkheim, Weber e Marx, tá? Então, a gente tem alguns conceitos importantes que servem depois para todo o campo da sociologia, porque são o que torna algo clássico, né? Quando ele se torna a base de um universo muito maior, tá? Por isso que esses três autores eles são clássicos, porque tudo que vem a ser estruturado mais tarde, tá? Vai ter um desses elementos ou elementos de mais de um conjugados servindo como uma base teórica de argumentação e análise, tá? E aí, num segundo momento, se a gente tiver tempo, tá? Falar um pouquinho dos sociólogos brasileiros, mas essa aula dos sociólogos brasileiros também vocês vão ter, vão encontrar lá no Classroom, tá? Ou no YouTube disponível. Beleza? Então, vocês já sabem, a qualquer momento que sentir necessidade, vocês podem me interromper, tá? E eu vou compartilhar a minha tela aqui. Quando julgar necessário, eu volto para fazer alguma nova explanação. Somente antes de eu esquecer. Para a gente fazer a introdução, então, né? Os conceitos principais desses três autores, desses três pensadores, né? O Marx, ele tem uma obra extremamente vasta, né? Que vai desde o campo da economia, da ciência política, da ciência social, da filosofia, até a matemática, né? Ele no final da vida, ele vai começar a estudar matemática e tal, e até tem alguns artigos sobre isso. O Weber, ele está mais no campo da sociologia, tá? Ele é um intelectual alemão de grande gabarito, digamos assim. Ele foi o representante da República de Weimar ao final da Primeira Guerra Mundial, mandado para a Convenção de Paris, tá? Onde vai ser redigido o Tratado de Versalhes. Tá? Então, Weber é um cara de muito peso. E o Durkheim vai ser o primeiro sociólogo, né? Que a gente pode dizer. Por quê? Porque é com ele que a sociologia vai ganhar um status de ciência, tá? Ele não é o pai da sociologia, a gente sabe, né? Que começa lá um pouquinho antes com o Auguste Comte, né? Com o positivismo. E aí, o que o Auguste Comte ele está século XIX ali e tal. E o que ele percebe? Ele percebe que as ciências naturais elas estão dando um salto, né? Evolutivo muito grande. Por exemplo, tem o Darwin ali no século XIX, né? Como é que eu posso dizer? As ciências da natureza, elas já estão também bastante evoluídas. A química, a física, elas estão... A física um pouco antes já, né? Com o Newton lá atrás. Mas, no campo do conhecimento, o Auguste Comte percebe que o que é que estuda a sociedade? E aí ele vai pensar, poxa, o que estuda a sociedade é a história e a filosofia. Só que ali no século XIX também, gente, o que a história está preocupada em observar? Os grandes acontecimentos, os grandes heróis, os acontecimentos militares, essas coisas, tá? Do passado. Nós não temos a história do tempo presente ainda. O que a filosofia está preocupada? Ela está com o Hegel ali, né? Na metafísica, o existencialismo, a questão toda, né, envolvendo essa metafísica hegeliana, e aí não tem nada que estude a realidade do cotidiano, tá? A realidade, digamos assim, temporal ali da Europa no século XIX. E a Europa vive um caldeirão de problemas. Né? De um lado, você tem
a Revolução Industrial e a Belle Époque, né? E, de outro lado, uma massa enorme de miseráveis, de trabalhadores, né? Sendo explorados, tá? E convertendo as sociedades europeias, agora industrializadas, né? Num caldeirão de problemas sociais. E aí, o que, que o Auguste Comte decide fazer? Ele decide, então, ter um olhar sobre a realidade do momento, da época. E aí ele vai considerar, tá, que as sociedades, e aí vai ser a primeira teoria, digamos assim, né? Ele vai dizer que as sociedades, elas se movem assim como os seres vivos dentro de um processo evolutivo. E aí ele vai dizer que o primeiro estágio da sociedade, né, é o estágio mitológico ou religioso, é onde você tem a realidade interpretada através da crença, tá? Um segundo estágio é o estágio filosófico, tá? Onde você tem o questionamento, e aí um terceiro estágio que é o estágio científico, tá? E essa interpretação da realidade com base no cientificismo, o Auguste Comte vai chamar de positivismo. E aí ele vai criar um sistema filosófico que vai servir de base para a interpretação da sociedade, e aí vai influenciar, inclusive, a interpretação da história. Tá? Não é que ele cria, de certa maneira, que ele tira do nada, né? Ele percebe o que está sendo feito nas outras ciências e ele tenta sistematizar um modelo para entender a sociedade. Tá? E aí o positivismo, por exemplo, ele leva em consideração, né, o extremismo iluminista, tá, com relação à ciência. Tanto que o Auguste Comte ele funda uma igreja, né, a Igreja Positivista do Brasil. Tem em Porto Alegre, sede, tem no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro e conhecer, né, tá lá caindo os pedaços, mas existe. E dentro dessa doutrina, quem seriam como que a gente chama? Os profetas, né? Os profetas seriam... Joana e Júlia chegaram agora. Boa tarde, queridas. Tudo bem? O prof está falando aqui sobre o surgimento da sociologia, tá? Antes lá do Durkheim, com o Auguste Comte e a sistematização do positivismo. Então, quem seriam os profetas nessa igreja positivista, né? Seriam os grandes cientistas. E aí, tem até imagens, depois, na hora do nosso intervalo, eu procuro aqui para não ir agora buscar. Então, tá lá Newton, né, como um profeta, o Galileu, Descartes, né, todos esses caras. E quem seriam os pastores dessa igreja? Seriam os sociólogos, tá? Que teriam a capacidade científica, clínica, de fora, ou seja, de uma neutralidade, buscar a interpretação da realidade social. Só que o Auguste Comte, graças a Deus, ele morre, né? E ele não leva esse negócio adiante. Quem é que vai levar o positivismo? Eu estou brincando, tá, gente? Uma ironia, mentira. Ele, maluco, a gente demorou e ainda está muitas vezes refém do positivismo dentro da academia brasileira, que não permite com que a gente consiga expandir, né, os campos de análise em diversas circunstâncias, tá bom? Mas vamos lá. Então, vem o Durkheim, e é com o Durkheim que a sociologia ela se estrutura enquanto uma ciência. Ele vai ser o primeiro professor de sociologia da França. Tá? Entendido até aqui, o Auguste Comte ele tem a sua devida importância, tá? Mas as questões que ele propõe, elas ficam ali no campo da teoria. Agora sim eu vou para o nosso slide, né? Aqui vocês já podem observar. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu coloquei bastante texto, tá, gente? Eu fiz isso de propósito para vocês poderem ter material depois também para conseguir identificar ou relembrar os principais conceitos. Então, a gente tem aqui, ó, os principais conceitos de Durkheim. Se vocês quiserem anotar, tá bom? O conceito de fato social, deixa eu voltar aqui.
fato social, o conceito de solidariedade, fato social, solidariedade, o conceito de anomia, fato social, solidariedade e anomia. Tá? Tem um quarto ali que seria a questão do suicídio, mas eu vou falar disso, mas entra dentro do campo do fato social. Tá bom? O Émile Durkheim, ele engloba, ou ele inaugura, uma linha de pensamento chamada de estruturalismo. Depois vai ter, né, o neoestruturalismo, vai ter um outro conceito que vem do estruturalismo, tá bom? Mas os principais conceitos que nós veremos são esses. O Max Weber, ele vai ter os conceitos de ação social, tá? Que é onde ele contrapõe o Durkheim, ação social, tipo ideal, o conceito de dominação, ação social, tipo ideal, dominação, e o conceito de, como é que eu posso dizer, de compreensão histórica, tá? Principalmente do capitalismo, certo? Então, essa linha teórica utilizada pelo Max Weber, ela vai ser conhecida como sociologia compreensiva, porque o Weber ele tenta compreender através de um panorama histórico, tá? Como que as sociedades chegam onde elas estão ou as situações chegam onde estão. Aí a gente tem o Marx, tá? E nesse campo sociológico, o Marx ele vai entrar vai se misturar com o Marx filósofo, tá? Por quê? Porque a gente vai ter o conceito de trabalho, tá? Conceito de modo de produção, o conceito de classes sociais, o conceito de ideologia e o conceito de fetichismo da mercadoria. O conceito de mais-valia, tá? E se eu continuar pensando aqui, eu vou achar mais. Mas são esses os principais. Mais-valia, classes sociais, conceito de trabalho, conceito de modos de produção, agora esqueci os outros, fetichismo da mercadoria e ideologia, tá? Que são conceitos que saem, né, de dentro da teoria filosófica, econômica, sociológica e política do Marx, mas como ele é um cara que ele não é um sociólogo, a sociologia, enquanto ciência, se apropria desses conceitos para utilizar um modelo de explicação, um modelo de análise que vai ficar conhecido como materialismo histórico dialético. Tá bom? Não sei se vocês anotaram aí, mas depois, qualquer coisa, eu retomo, tá bom? Acho que aqui, ó, no slide, vocês vão conseguir observar também. Então, vamos lá, gente. Começando pelo Durkheim. O Durkheim, ele nasce na França, tá? Eu tirei aqui a cidade que ele nasce, também não importa, tá? Ele vai nascer em 1858 e morre em 1917. Ele morre em Paris. Sociólogo, antropólogo, cientista política, psicólogo social e filósofo francês. Formalmente, criou a disciplina acadêmica da sociologia. Ele tinha como preocupação, gente, a forma como as sociedades poderiam manter sua integridade e coerência na modernidade. Uma era em que tradicionais laços sociais e religiosos não são mais assumidos e em que novas instituições sociais têm surgido. Aqui a gente percebe o positivismo, tá? Aqui, ó, onde ele questiona, né, a importância dos laços sociais e religiosos. Tinha preocupação também com a aceitação da sociologia como ciência legítima, como ciência das instituições. Aqui, ó, era o funcionalismo que eu queria lembrar, tá? Defensor do funcionalismo estrutural, funcionalismo e estruturalismo, então, são as linhas teóricas do Durkheim, onde a ciência social deve estudar os fenômenos atribuídos à sociedade em geral, em vez de se limitar às ações específicas dos indivíduos. Aqui, gente, está mais ou menos
tá, colocado a base da análise durkheimiana da sociedade, tá? Que é o quê? O estudo dos fenômenos atribuídos à sociedade em geral, ou seja, ao coletivismo, à coletividade, e não às ações específicas do indivíduo. Então, trabalhos importantes aqui, né? Da divisão do trabalho social, aqui nos laços de solidariedade, as regras do método, aqui é de onde ele tira a questão do fato social, e uma obra, O Suicídio, onde ele liga a ideia de suicídio como um fato social. Isso aqui eu não conheço, tá? Falando a verdade para vocês, não sei do que trata. Aí vamos lá, gente. O Durkheim, ele vai estabelecer uma ideia de consciência coletiva, tá? Ele vai dizer que, embora a sociedade é formada de seres individuais, tá? Quando esses indivíduos eles estão na coletividade, ou seja, quando eles compõem, eles se compõem em sociedade, essa composição, essa anuência, digamos assim, à vida coletiva, vai fazer com que surja uma espécie de consciência coletiva também, tá? Então, segundo o Durkheim, a sociedade que pensa, tá? A forma como você mantém a sua aparência, o seu estilo, não é necessariamente uma coisa sua, tá? Geralmente, a forma como você se veste e até mesmo aquilo que você pensa e aquilo que você sente são resultado de um processo coercitivo da coletividade, tá? Então, diz aqui, né? Vida em sociedade, seres individuais, diferentes visões de mundo, opinião e preferências pessoais. Moda, aparência, cortes de cabelo, são individuais ou sociais? Mostra que as práticas e os ritos para a aparência são uma prática generalizada na sociedade. As ideias podem ser gerais, mas a prática é geral. Estar na consciência coletiva não depende do indivíduo. A consciência geral demonstra o caráter moral de uma sociedade que limita e delimita os atos que provêm da individualidade. Tá? E como que ele explica isso, gente? Ele explica isso pelo conceito de fato social. Tá? Fato social, para a gente poder definir de maneira resumida, fatos sociais são os elementos coletivos que impõem ao indivíduo formas de agir, pensar e sentir. Ficou bom essa frase, né? Ficou boa. Esse conceito ficou ótimo. Ó. Fatos sociais são elementos da coletividade que impõem ao indivíduo, de maneira coercitiva, modos de agir, pensar e sentir. Tá? Então, coloquei aqui, né? O indivíduo encontra regras e leis que não foram criadas por ele, mas as quais deve submeter-se e obedecer em prol da vida coletiva. Aquilo que, que é geral e se repete na maior parte dos indivíduos, devem ser estudados como alheio aos indivíduos, ou seja, igual aos fenômenos físicos. Tá? Aqui a gente vê também a influência do positivismo no estudo desses fatos sociais. Tá? Alheios por toda e qualquer sociedade possui regras de comportamento, portar-se à mesa, regras de flerte, cumprimentos, normas morais, etc., as quais, independente da nossa vontade, a sociedade nos impõe restrições que podem aparecer nos costumes, nas leis e etc. Compreender e dominar tais elementos poderia levar a uma reforma da sociedade. Olha só, positivismo, reforma da sociedade. Quem é que vai conduzir esta reforma? O sociólogo. Né? Por quê? Porque o sociólogo ele desvendou o véu da realidade dos fatos sociais. Tá bom? Então, são diferentes de fatos estudados pelas demais ciências, pois se originam na sociedade e não na natureza ou no indivíduo. Tá? Então, diferente aqui da biologia, da química ou mesmo da medicina. Tá? É onde, gente, dentro ali do sistema positivista, ele defende, então, a importância científica da sociologia.
Aí vamos lá. Os fatos sociais, gente, eles são de eles possuem três características, tá? Generalidade, exterioridade e coercitividade, tá? Então, o fato social ele pode ser genérico, tá? Exterior ao indivíduo e coercitivo. E muitas vezes, gente, eles são duas coisas ou as três ao mesmo tempo, tá bom? Isso aqui é bem simples de entender, galera. Olha só, o que é um fato social de qualidade genérica, tá? É aquele fato que não é feito para os indivíduos, mas para a sociedade, tá? É aquele fato social que atinge ou a totalidade, ou a grande maioria dos indivíduos, tá? Então, que fato social? A linguagem, por exemplo, a educação, tá? A moral. Toda época tem uma moral social. E se você, por exemplo, vamos lá, vamos exemplificar aqui, ó. Na época dos avós de vocês, tá? É, talvez bisavós, tá? O divórcio era proibido no Brasil, tá? O divórcio passa a ser permitido por lei em 1974, se eu não estou enganado, tá? Hoje em dia, se uma pessoa, né, que viveu nesta época e vive até hoje com a mesma mentalidade moral, a gente vai, imaginem vocês o que é uma pessoa chegar hoje em dia e começar a pregar, né, contra a legalidade do divórcio ou dizer que isso deveria voltar a ser crime. É uma coisa impensável dentro do nosso mundo de 2020, tá? Apesar de que não me surpreenderia, né? O que a gente, ao perceber uma pessoa com esse tipo de pensamento, concluiria que essa pessoa está totalmente fora da realidade, ela é uma pessoa anacrônica, tá? Por quê? Porque a moral social ela é mutável, ela vai se adaptando. Então, as normas morais, gente, são exemplos, né, de fato social de característica genérica. Eles podem ter também a exterioridade como característica, tá? Qual é a característica, o que é um fato social de origem genérica? É aquele fato que existe independente da vontade do indivíduo. Tá? Por quê? Porque quando você existiu, esse fato social quando você nasceu, esse fato já existia e você vai morrer, ele vai continuar existindo, tá? Então ele é exterior, ele vem de fora para dentro, ele te, de certa maneira, te enlaça, tá? Forçando você a agir, pensar e sentir de determinada forma. Então, aqui, ó, desde os nascimentos, o indivíduo absorve valores, regras e costumes da sociedade, independentemente de sua vontade. Logo, os fatos sociais são exteriores ao indivíduo, pois não dão a ele a possibilidade de opinar suas vontades. Aqui uma coisa que a gente pode utilizar para servir de exemplo é a religião ou a educação, tá? Então, a religião, né, por mais que haja uma diversidade religiosa, geralmente, quando o indivíduo nasce, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser educado na religião dos pais, tá? Então não depende dele. E aí os pais estão dentro de um contexto maior e assim por diante. A educação você pode não gostar de estudar, você pode inclusive fugir da escola, tá? Só que a educação e a escola vão continuar existindo, independente se você quer ou não, ou gosta ou não. E aí, mais tarde, a sociedade vai te cobrar, tá? Porque toda a situação onde você, por exemplo, se desvia, tá? Você tem um comportamento desviante de um fato social, você vai ter também uma punição, tá? A sociedade vai te punir. Já vamos falar disso. E os fatos sociais, gente, eles são também coercitivos. Tá? Então, o que é a coercitividade? A força que os fatos sociais exercem sobre os membros de uma sociedade,
leva à garantia de respeitos ou normas sociais, independente da vontade ou escolha do sujeito. Esses fatos sociais, gente, de natureza coercitiva, eles podem ser legais, tipo uma lei, tá? Uma lei é um fato social coercitivo. Por quê? Porque ela apresenta ali a pena por o seu descumprimento. Só que existem fatos sociais coercitivos também que não estão escritos. A gente pode dar como exemplo, deixa eu ver, há modos de se comportar na mesa. Tem coisas que você não faz na mesa, tá? E não está escrito isso em lugar nenhum, mas você sabe que você tem que se comportar de uma determinada maneira. Ou então, você é convidado para um casamento. Você não vai para um casamento com a roupa que você iria, por exemplo, na casa de um colega, tá? Numa festa, numa balada, né? Com pessoas da sua idade. É uma situação que exige uma determinada formalidade, tá? Se bem que geralmente o casamento está escrito, né? Traje isso, traje aquilo, mas acho que vocês entenderam, né? Um outro exemplo que era um fato social coercitivo espontâneo que de tão ignorado que foi, teve que ser transformado em fato social coercitivo legal, ser transformado em lei. Você ceder o lugar no ônibus, no transporte público, por exemplo, a idosos ou gestantes, obesos, tá? Eu não acredito que vocês... não acredito, não. Acho que não acredito. Mas eu, quando eu era criança, adolescente, tá? E andava de ônibus, não existia a lei, a plaquinha que está lá no ônibus. Tá? Depois eu não sei quando que essa lei começou a vigorar, por quê? Porque ela era desobedecida. E aí, assim, como eu falei, né? Todo comportamento desviante, ele gera um tipo de punição, tá? Vamos supor, se você, o da escola, né? Eu falei, você pode não ir para a escola, mas você vai ser punido futuramente, tá? Com questões, por exemplo, de trabalho, de questões financeiras, assim por diante. Você pode não praticar nenhuma religião. Claro que você pode. Depois, quando você adquire autonomia, você pode se declarar ateu. Beleza. Só que aí vai no almoço de domingo com a família e resolve falar isso para ver se você não vai sofrer ali consequências, né? Você pode, por exemplo, ir numa festa de casamento com uma roupa que você fosse para balada, mas você vai ser constrangido ali, com olhares e assim por diante, tá? Então aqui, ó, punições previstas em leis, né, crimes e punições espontâneas que não estão prescritas, mas incorporadas ao costume. Aqui, ó, em uma fila, alguém tenta furá-la, pode ser repreendido pelos demais que já estavam aguardando no local. A educação, gente, o segundo Durkheim, é o melhor exemplo de fato social, tá? Por quê? Porque ela engloba esses três elementos, tá? E é através da educação que esses elementos são transmitidos e transformados em hábito, tá bom? Acho que é bem simples isso, né, gente? Aí, sobre a neutralidade científica, o Durkheim, né, como um bom positivista, ele acreditava que quem está analisando precisaria manter a, a maior distância e neutralidade possível do fato estudado. Lembra do Escola Sem Partido, gente? Neutralidade do professor, tal, tal, tal. Isso é positivismo. Por isso que eu disse que uma droga, né? Naquele momento ali foi legal, mas depois se tornou um câncer dentro do campo social. O que significa dizer que sentimentos e valores pessoais do cientista não podem interferir no objeto de estudo, pois isso pode distorcer ou influenciar na observação do fato. Os fenômenos sociais são da coletividade e não individuais. As subjetividades dos pesquisadores não podem influenciar em sua observação. E aí, o Durkheim fala aqui do suicídio, eu vou deixar para depois, tá? O assassinato, tá? Segundo Durkheim, é
um fato social normal, porque eles são de dois tipos, normais ou patológicos, tá? A corrupção é um fato social normal. Por quê? Porque o assassinato ele vai gerar uma aglutinação ele vai ser um elemento aglutinador de indivíduos que vão gerar um ato de repulsa ao criminoso e a sua punição. Então, assim, o assassinato ele é um fato social normal, por quê? Porque ele gera uma confluência de pensamentos, de ideias e de ações para condenar o assassino, assim como a corrupção também, tá? Então, esse é um fato social de origem normal. O fato social patológico, mórbido ou doentio, palavras do Durkheim, é transitório e excepcional. Ele se encontra fora dos limites sociais, ou seja, não há consenso por parte da sociedade. Aborto, eutanásia, discriminação das drogas, segundo Durkheim, seriam fatos sociais patológicos. Por quê? Porque eles geram a divisão e não a aglutinação, tá? Então, o fato social normal é todo aquele que gera uma anuência, né, uma concordância em grande parte da sociedade. Quando o fato gera um conflito, né, uma divisão, é um fato social patológico, doentio. Tá? Seria muito legal a gente colocar Durkheim e Maquiavel, né, frente a frente para discutir ali o Maquiavel defendendo o conflito, defendendo a diferença, e o Durkheim discordando disso, né? Falando sobre suicídio, gente, nós temos 5 minutos ainda para o restante dessa aula. O próximo vai ser mais rápido, porque não vai ter introdução, tá bom? Aí a gente consegue falar dos dois. O Durkheim, gente, ele vai, num determinado momento, começar a fazer um levantamento nos cartórios da França, e se eu não me engano, ele chega aí até para a Inglaterra, tá? Para analisar o suicídio, porque ele tem como hipótese, né, que o suicídio é um fato social, tá? Porque o suicídio era tratado pela medicina como uma patologia do indivíduo, tá? Principalmente na França, católica, né, coisa e tal. E aí o Durkheim ele vai começar a pensar, cara, será? E aí ele vai fazer um levantamento dos suicídios. E ele vai chegar ao seguinte gráfico. Ele vai perceber que existem momentos onde os índices de suicídio aumentam e diminuem. E aí ele vai comparar esses momentos com os processos históricos. E ele vai perceber que quando você tem algum processo histórico traumático, uma crise econômica, uma guerra, sei lá, uma crise de abastecimento, os índices de suicídio eles aumentam. E quando você tem uma estabilidade social, os índices eles acabam diminuindo. E aí o Durkheim vai, dessa maneira, concluir que o suicídio é, sim, um fato social. O suicídio é um ato individual que é socialmente impulsionado. Ou esse impulsionado, não sei. Ele é socialmente impulsionado, Se não for, também vocês entenderam. E aí o Durkheim vai criar 3 modelos de suicídio, tá? Que é o suicídio egoísta, que vem do ego, tá? Que é aquele suicídio, por exemplo, o cara, o homem, né, que é o provedor do lar, ele tem uma vida estável, uma vida boa, tal, e aí por alguma crise econômica ele acaba na miséria, ele vai entrar em falência. Essa pessoa não consegue absorver o seu momento, tá? De declínio, o seu momento de crise, o seu momento de insucesso, tá? E por causa do orgulho ele vai lá e comete suicídio, tá? Esse é o suicídio egoísta. Aí nós temos também, qual que eu falei? Egoísta. Tem o suicídio altruísta. O suicídio altruísta, gente, por exemplo, aquela pessoa que tem uma doença, né? A pessoa está gravemente doente, ela está causando incômodo aos familiares, a quem cuida, e ela opta
por se suicidar para tornar a vida do outro mais leve, tá? Ou aquele soldado, né, que se sacrifica para salvar o batalhão, tá? Essas coisas. E existe também, lembrei, o suicídio anômico. Aí entra o conceito de anomia, que nós falaremos no próximo bloco, tá, gente? A anomia é um comportamento desviante, é algo que sai da normalidade, tá? Então, é aquele indivíduo que ele não consegue se encaixar na sociedade porque ele é diferente e a pressão sobre ele é tanta que ele acaba não resistindo e cometendo suicídio. Nós estamos, nos últimos anos, e vocês podem perceber, talvez vocês, com certeza, ouviram casos, ou até podem estar próximos de casos, de pessoas adolescentes principalmente, que cometem suicídio por não se encaixarem, né, por se descobrirem homossexuais, e isso é só você procurar que tem inúmeras notícias, né? Ou questão de você não se encaixar no grupo, tá? E aí, com essa nossa sociedade cada vez mais paranoica, esses índices, principalmente entre os jovens, têm aumentado. É o suicídio anômico, tá? Segundo o Durkheim. Gente, nós vamos cair, tá? Eu vou finalizar, então, essa aula aqui. Deixa eu pausar a gravação. Pausando.